Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje o assunto abordado é Banco Central do Brasil, Bacen, um assunto importantíssimo, um assunto na qual você pode ter certeza absoluta que ele é potencial questão de prova, potencial, um assunto muito importante. Para todo e qualquer concurso de carreiras bancárias, você pode ter certeza que Banco Central é assunto aí quase que certo na prova. Eu só não vou falar certo porque o professor aí não tem bola de cristal, mas seguindo a tendência dos concursos dos últimos 10 anos, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que se todos ou praticamente todos os concursos de carreiras bancárias teve pelo menos uma questão na prova. Professor, mas por que isso? É muito simples, né? Olha só, você está fazendo concurso para qual cargo, qual órgão, né? Professor, eu estou fazendo para o banco. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banpará, Banestes, Basa, BRB, Banrisul, ou seja, não interessa, é um banco. Banco é uma instituição financeira. E o Banco Central do Brasil é o grande órgão supervisor do sistema financeiro nacional. Ou seja, todos os bancos aonde você vai estar trabalhando, se Deus quiser, e com a nossa ajuda, você pode ter certeza disso, vai estar sob a supervisão, fiscalização do Banco Central. Ou seja, o examinador, não só o examinador, mas o órgão deseja que você saiba disso. Por isso que é cobrado em concurso público. Então vem comigo, Banco Central do Brasil, né? Bacen, olha aqui a fotinha dele, né? Vocês podem ter certeza absoluta que essa aqui não é aquela aula superficial. Aliás, nenhuma aula do professor Luiz Antônio é uma aula superficial. Eu procuro trazer para vocês aí todos os assuntos sem enrolação, de forma bastante objetiva, que costumam ser cobrados na prova, e, claro, conhecimentos bancários. O aluno competitivo é aquele aluno que estuda na fonte, né? Na fonte, né? O que é na fonte? De onde o examinador retira as questões de prova. Logo, todas as minhas questões aqui, todos os assuntos abordados, eu aponto a fonte e referência bibliográfica para que você aprofunde os seus estudos. Bacana? Vamos lá. Primeiro a fonte mais importante de todas, onde nós temos aqui, com certeza, 70% a 80% das questões de provas de conhecimentos bancários estão todas lá no site do Banco Central do Brasil, do Bacen, né? Lá, nós temos lá uma página que diz que é do Sistema Financeiro Nacional, composição, segmentos e evolução. Já estudamos o Conselho, né? Monetário Nacional, que é o órgão regulamentador máximo sobre moeda, crédito, capitais e câmbio. Agora é o assunto aqui, ó, é o Banco Central do Brasil, um órgão supervisor importantíssimo, né? E aí, professor, vamos lá. O professor clicou aqui no Banco Central do Brasil e nós temos a seguinte informação. Vamos lá, ó. Banco Central do Brasil, criado pela Lei 4.595, de 31/12/64, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão assegurar a estabilidade e o poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Bacana, né? Vem comigo. Na altura do campeonato, vocês já sabem, né? Criado pela Lei 4.595. Professor, essa aqui é qualquer lei? Não, não é qualquer lei, né? Isso aqui foi a lei, né, que organizou, né, sistematizou o sistema financeiro nacional, né? Antes, o Banco Central, não existia o Banco Central, existia uma superintendência da moeda e crédito vinculada aonde? Vinculada lá no Ministério da Fazenda. O que essa lei fez? Retirou, tá certo, essa superintendência e transformou ela em uma autarquia federal. Professor, ou seja, uma nova pessoa jurídica específica para cuidar do produto da política monetária, cambial, crédito, muito importante, a autarquia federal. Como toda a autarquia federal faz parte da administração pública indireta. Todos os entes da administração pública indireta têm que estar vinculada a um ministério, ou seja, Ministério da Fazenda, né? Eu disse vinculada, eu não disse o quê? Subordinada, tá certo? Que tem por missão assegurar
a estabilidade do poder de compra da moeda, né? Olha, ó, estabilidade do poder de compra da moeda, né? E aí, professor, aí nesta aula a gente vai tratar de alguns assuntos importantes, né? Por exemplo, das competências e atribuições do Banco Central do Brasil, e nós verificaremos, né, que não em detalhes, mas assim, em linhas gerais, você vai conseguir entender quais são os instrumentos que o Banco Central tem, né, para assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, essa aqui é a missão do Banco Central do Brasil. Resumindo o que nós já estudamos. Primeiro, foi criado pela Lei 4.595 de 64. É uma autarquia federal. Autarquia federal é um componente da administração pública indireta. Se é um ente da administração pública indireta é um ente descentralizado que está vinculada a algum ministério. Qual ministério? Ministério da Fazenda. Pronto. E qual que é a missão do Banco Central do Brasil? A missão é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, né? E nós iremos aí nessa aula passar alguns instrumentos importantíssimos que são cobrados em provas de concurso, na qual possibilita que o Banco Central consiga assegurar a estabilidade e o poder de compra da moeda e fazer um sistema financeiro sólido e eficiente, né? Vem comigo, vamos continuar, né? Professor, esse texto aqui, o senhor que escreveu? Não. Negativo, né? Esse aqui é o texto lá do Banco Central do Brasil. O professor clicou naquele ícone, ó, selecionou tudo e trouxe para o PowerPoint, né? Só não coloquei o print aqui porque a imagem fica pequenininha, aí eu coloquei o texto, né? Continuando. Entre as principais atribuições do Banco Central do Brasil, destacam-se a condução da política monetária, cambial, de crédito, relações financeiras com o exterior, e a regulamentação e a supervisão do sistema financeiro nacional e a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. Ok, calma. O Banco Central do Brasil atua também como secretária executiva do Conselho Monetário Nacional e torna pública as resoluções do Conselho Monetário Nacional, né? Ou seja, vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Essa segunda parte, que o Banco Central do Brasil atua como a secretária executiva do Conselho Monetário Nacional. Nós já abordamos esse assunto na aula de quê? Lá na aula do Conselho Monetário Nacional. Agora, eu vou aprofundar para vocês as atribuições do Banco Central. Primeira coisa, cara, olha só, condução das políticas, primeiro, monetária, né? Professor, o que é uma política monetária? É claro que nós temos aqui uma aula específica sobre política monetária, mas eu tenho que passar algum juízo de valor para você interpretar o que vem a ser política monetária. Política monetária, a gente vem com o quê? Moeda, né? Política monetária, moeda, né? Moeda. Ou seja, quem define a quantidade de moeda em circulação é o Banco Central do Brasil. Então, a quantidade de moeda em circulação, né? Isso aí é muito importante, né? O controle da moeda. Aí nós temos alguns instrumentos aí da política monetária que nós vamos ver aqui, ó, depósitos compulsórios, né? Redescontos, né? Redescontos. O que mais, professor? Open Market, né? Vou colocar aqui, ó, taxa Selic, né? E nós temos, são o quê? São os principais instrumentos da política monetária que tenta regular a quantidade de moeda. Então, isso é política monetária muito importante. Em relação a isso, é um dos assuntos mais cobrados em prova de concurso e vocês vão, comigo aqui, com certeza, vocês vão entender esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, por hora, o que eu quero que você saiba? Condução da política monetária de responsabilidade de quem? Banco Central do Brasil. É a primeira coisa que eu quero que você memorize, que você grave. Quem que é? Política monetária. Banco Central do Brasil. O que faz a política monetária? Regula a quantidade de moeda em circulação, a quantidade de dinheiro disponível. Tá certo? Um dos principais instrumentos da política monetária está aqui. Desconto compulsório, redescontos,
Open Market e taxa Selic, né? Professor, esses assuntos serão abordados nessa aula? Sim, nós iremos abordar nessa aula, porque esses assuntos aqui, ó, que acontece? Então, Banco Central, política monetária. O que acontece? A legislação, o legislador, o Conselho Monetário Nacional tem que possibilitar alguns instrumentos para que o Banco Central consiga exercer, consiga realizar, fazer cumprir a política monetária. E esses são as ferramentas necessárias que elas estão previstas nas suas competências, que a gente vai falar uma a uma, né? Então, política monetária, muito importante. De novo, Banco Central, o que faz a política monetária? Controla a quantidade de moeda, né? Então, temos lá depósitos compulsórios, redescontos, open market e taxa Selic. Professor, explica mais um pouquinho. Sim, vem cá, vem comigo aqui, tá? Isso aqui não é aula de política monetária, mas eu tenho que passar esse juízo de valor para vocês conseguirem entender. Então, nós temos aqui, ó, tá? Aqui, necessidade de moeda do país. Tá ok? Tá aqui, essa quantidade aqui, né? Vamos supor que isso aqui é de 5 trilhões de reais, né? São os meios de pagamento. Estão lá, é a necessidade de moeda que precisa estar em circulação, né? Para quê? Para você fazer as suas compras, você receber seu salário, tudo, né? Os meios circulantes, né? O que acontece, né? Olha só, tá? Se você tem aqui, ó, uma quantidade aqui, ó, maior de moeda, ó, vamos supor que você tem 6 trilhões aqui de moedas em circulação, o que vai acontecer, gente? Você tem o quê? Mais dinheiro do que o necessário, tá? Mais dinheiro do que o necessário. Então, consequentemente, né, o Banco Central que controla a quantidade de moeda em circulação, vocês podem. Isso aqui que é a política monetária, é o controle da moeda em circulação. Você vai gerar o quê? Você vai gerar o quê? Inflação, tá? Você vai gerar aqui, ó, inflação, né? Mais, né, inflação, né? Ou se você tem aqui, ó, olha só, a quantidade de moeda em circulação, ó, de 4 trilhões, né? Você tem o quê? Você tem um desequilíbrio, vai ocorrer o quê? Deflação, né? O ideal é que você tenha uma necessidade de 5 trilhões, você tem o quê? 5 trilhões de circulação. Ou seja, então, a quantidade de moeda em circulação diz respeito à política monetária. Professor, como que o Banco Central consegue realizar essa política? Através dos depósitos compulsórios, tá certo? Redescontos, open market e taxa Selic. A gente vai explicando isso aos poucos. 2. Política cambial. Professor, o que é a política cambial? É as trocas com moeda estrangeira, né? Operações com dólar, com euro, iene ou qualquer outra moeda internacional. Em especial, o dólar, né? 3, de crédito, né? Ou seja, as condições de crédito, né? Aí eu chamo a atenção para os alunos, né? Em 2009, 2010, nós tivemos no Brasil 2008, 2009, nós tivemos no Brasil o reflexo de uma crise internacional, que foi a crise do subprime, lá nos Estados Unidos, que era do setor imobiliário, né? Qual que foi a estratégia do Brasil? O Brasil usou a estratégia, naquela época, de ampliação do crédito, né? Ou seja, ampliação do crédito, autorizou aí financiamento de carro até 90 vezes, né? Ou seja, é uma política de crédito. Então, quem regulamenta, fiscaliza é o Banco Central do Brasil. 4, relações financeiras com o exterior, ou seja, de Banco Central para Banco Central, claro, quem vai falar é o quê? É o Banco Central do Brasil, né? 5, regulação e supervisão do sistema financeiro nacional. Ou seja, todas as instituições financeiras, bancárias e não bancárias, estão o quê? Sobre a fiscalização, regulamentação e supervisão a par e passo do Banco Central do Brasil, e eles têm que seguir as regras, os regulamentos editados aí pelo Banco Central do Brasil. E, finalmente, né, o Banco Central do Brasil administra o sistema de pagamentos e do meio circulante, né? Professor, meios de pagamento. Sim, tudo bem. O que acontece? Olha só, existe uma compensação geral de pagamento, dos meios de pagamentos no Brasil. E nós temos o sistema brasileiro de pagamentos, né? Ou seja, você pega, por exemplo, coisa simples, né? Você pagou um boleto do Banco Itaú no Banco do Brasil. Opa, bancos diferentes, né? Ou vice-versa, ou seja, diariamente, há lá no Banco Central o sistema
de pagamentos brasileiro, através do STR, que faz o que? A compensação de todos esses ativos aí entre bancos. Acontece lá no Banco Central. Então, essas são as competências aí, a responsabilidade do Banco Central. De novo, política monetária, cambial, crédito, relações financeiras com o exterior, a regulamentação e a supervisão do sistema financeiro nacional e a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante, a quantidade de moeda em circulação dos meios circulantes. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal. Gente, papo sério, papo reto, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula pequeno, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.